Olá de novo, turma. Agora estamos na segundo vídeo da semana e vamos usar o nosso conhecimento sobre habilitar rastro e sobre lugar geométrico, fundamentalmente habilitar rastro, para fazer uma parábola e uma elipse, mais usando dobraduras, tá? Enquanto eu mudo aqui para GeoGebra, isso. Lembrem que no material da semana eu coloquei como a gente pode fazer dobraduras de papel para construir cônicas, tá? No caso, elipse, parábola e hipérbole. Tá? Bom, aqui estamos no caso da parábola. Todo mundo sabe que uma parábola está bem definida pelo foco e por uma reta que a gente chama de diretriz, tá? Então, por exemplo, se eu usar aqui a ferramenta parábola, selecionar o foco, a diretriz, eu tenho minha parábola aqui, tá? E eu mudando a diretriz, mudando o foco, eu consigo fazer as minhas parábolas. Mas nosso objetivo nesse exemplo não é construir a parábola de forma tradicional, até porque a gente tem uma ferramenta para isso, mas é construir a parábola ou simular a parábola fazendo dobraduras de papel. Então nós sabemos, e quem não sabe, por favor, leia o material da semana, que está um link lá sobre como a explicação disso, que se eu pegar um ponto qualquer, então vamos colocar um ponto qualquer aqui na reta diretriz, tá? Esse ponto vamos chamar ele de A, certo? Tá, vamos mudar ele um pouquinho, só para, vamos botar ele da mesma cor do foco, vermelho, tá bom? Um pouquinho grande para a gente ver bem ele. Eu não preciso do rótulo dele para nada, então vamos tirar, tá certo? Então o que acontece? Eu sei que se eu fizer a mediatriz, ou seja, a dobradura de papel diz o seguinte: imaginem que minha tela é a folha de papel. Se eu juntar o foco com esse ponto, tá? E dobrar o papel de forma tal que esse foco e esse ponto fiquem sobrepostos, então a dobradura do papel vai ser exatamente pela mediatriz do segmento formado por eles dois. Então vamos aqui pegar aqui a mediatriz, e a mediatriz do segmento FA é onde o papel seria dobrado, tá? Vejam que essa dobra do papel que eu vou fazer, ela vai ser tangente à parábola, tá? E se eu mudo esse ponto de lugar, que é o que faz a dobradura, ou seja, escolher diferentes pontos na diretriz e juntar com o ponto, dobrar o papel de forma que esse ponto e o foco fiquem juntos, sobrepostos, o que vai dar diferentes dobras do papel, e cada dobra dessas será tangente à parábola, certo? Claro que se eu mudar a parábola de lugar, a mediatriz também muda, então a dobra muda, tá? As dobraduras que eu estou fazendo que vão mudando, mas o resultado é o mesmo, tá bom? Como essa reta aqui, né, é uma dobradura, vamos desenhar ela um pouquinho mais clara, tá? E com um tracejado, tá bom? Então as linhas tracejadas serão as dobraduras do papel. O problema é que eu tenho apenas uma linha tracejada aqui, tá certo? Então vamos habilitar o rastro dessa linha, certo? E agora vejam que se eu mudar a posição do ponto A, eu tenho um monte de dobraduras. Onde que tem uma linha dessa, uma dobradura, e vejam que todas as dobraduras terminam formando a parábola. Por sinal, eu posso deletar, essa parábola é só para referência, tá certo? Então eu dobrei o papel e aí eu tenho todas as minhas dobraduras, tá certo? Vamos aqui mexer um pouquinho a figura. O problema das dobraduras, como vocês já sabem, é que elas sempre terminam sumindo quando a gente muda a figura de algum jeito, tá? Quando a gente mexe no fundo de algum jeito, aumenta, diminui. Então isso não ajuda muito. Vamos aqui animar esse ponto, e aí vou vendo todas
as dobraduras que eu faria no papel para obter aquela parábola. É legal, porém, vamos parar essa animação. Lembra que eu falei, eu não consigo mudar muito isso para toda vez que eu mexer na figura eu tenho que animar de novo, mexer mesmo que seja manualmente para eu poder ver de novo minhas dobraduras, tá? Outra coisa é que às vezes fica um pouco confuso aqui de tanta linha que se forma, então eu vou fazer uma coisa diferente agora. Primeiro eu vou desabilitar o rastro, tá? O que eu quero fazer? Eu vou fazer um monte de linhas dessa, escolhendo alguns pontos aqui na reta, tá certo? Bom, então vamos fazer isso. Espero que vocês acompanhem o que eu estou fazendo, tá? Bom, essa reta aqui eu vou deletar por enquanto, tá? Esse ponto aqui também não preciso mais dele, com o que eu vou fazer agora. E bem, o primeiro que eu vou fazer é descobrir, você vai entender depois porquê, na verdade, para que as retas que eu vou gerar sejam mais simétricas em algum sentido. É o seguinte, eu vou encontrar qual é o ponto da reta é mais próximo do foco, tá? Isso a gente sabe que é a linha vertical. Então eu vou fazer aqui de forma auxiliar uma reta perpendicular à diretriz passando pelo foco, tá? A gente sabe que, por exemplo, que o vértice da parábola fica nessa reta. E eu vou então determinar aqui um ponto, esse ponto A, que é esse ponto de interseção, tá bom? Digamos que A é o ponto mais próximo do foco na parábola. Bom, essa reta G aqui auxiliar, eu posso ocultar ela, eu só tenho ela para encontrar esse ponto A, tá? Que também eu vou daqui a pouquinho eu vou ocultar ele, tá? Mas notem que se eu mudar o foco de lugar, o ponto A acompanha, ele é sempre o ponto mais próximo da reta, tá bom? Bom, o próximo que eu vou fazer agora é encontrar o vetor diretor da reta. E se você não está acompanhando o que eu quero fazer a equação paramétrica da reta, tá? Usando como referência o ponto A e o vetor diretor. Para ter o vetor diretor, eu tenho 3 pontos da reta, tá certo? Tanto A que eu encontrei agora, quanto esses 2 pontos que determinam a reta, tá certo? Então, eu acredito que tem uma... eu não sei se isso aqui vai funcionar, normalizar lista de números e lista de pontos, então melhor não vou arriscar. Eu vou... vou fazer algo bem simples. Vou dizer que o vetor V é igual... Esse ponto aqui que está marcado da reta é o ponto C, então C menos A. Tá certo? É claro que se eu mudar de C de lugar, esse vetor vai ficar menor, dependendo. Se eu mudar F também, vai ficar maior ou menor. Tá certo? Então isso não é muito. O legal aqui seria que eu pudesse normalizar esse vetor, tá? Mas se eu não estou lembrado agora se tem uma função para isso, eu posso... Se eu quiser calcular, certo? Eu posso aqui, por exemplo, assim, W é igual a... E aí eu posso normalizar. Vamos fazer isso. Não vou fazer não, desculpa. Não vamos complicar as coisas. Mas se vocês quiserem, podem deixar esse vetor sempre normal 1, tá? O problema que eu tenho aqui, que você vai aparecer quando eles coincidam. Quando eles coincidirem, esse vai ser o vetor nulo, tá? Isso não é legal, mas... Vamos, por enquanto, ignorar isso, tá? Ou, se vocês quiserem, como a reta é definida por B e C, vamos dizer que C menos B. Aí a gente evita esse problema, tá? Muito bem. Vamos ocultar esse vetor. E agora, então, lembrando, minha reta, coordenadas paramétricas da reta, seria A mais T vezes o vetor V, tá? Muito bem, então vamos fazer o que eu quero. O que eu quero fazer é encontrar vários pontos sobre a reta, tá certo?
e para cada um desses pontos fazer a dobradura correspondente e desenhar ela aqui. Então, eu quero encontrar um conjunto de retas. Existe uma função de GeoGebra, quando eu quero fazer repetições, encontrar coisas repetidas, que chama sequência. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos chamar essa sequência de retas. Já que é um conjunto de retas, eu vou chamar de retas mesmo. Então, retas igual, e vamos usar aqui sequência. Veja que tem várias opções. Eu quero uma dessas duas aqui que tem a expressão. Tá? Eu vou usar a última, porque além da expressão, a variável, valor inicial e final, tem um incremento, e aí eu posso determinar qual é o incremento que eu quero. Então vamos lá. A expressão vai me dar um ponto sobre a reta. Eu quero encontrar ponto sobre a reta. Depois eu vou melhorar isso para o que eu quero, mas por enquanto, vamos colocar ponto sobre a reta. Quem é um ponto sobre a reta? A mais T vezes o vetor diretor, certo? Então vamos lá. A mais T vezes o vetor diretor, que é V, certo? Quem é a variável aqui? A é fixo, que é um ponto, aliás, que é um ponto que eu vou ocultar, e T é minha variável. Então a variável de essa sequência é T. Como que varia T? Bom, eu quero pontos em torno de A, tanto para a direita quanto para a esquerda, certo? Então vamos botar aqui, por exemplo, depois a gente ajeita se for necessário, de menos 10 a 10, por exemplo. Talvez seja mais, a gente vai melhorar. Incremento, por enquanto, para a gente ver, vamos ir de 1 em 1. E aqui vocês veem que a gente tem, se eu diminuir aqui, ó, deve ter 20 pontos aí, né? 1, 2, 3, 4, ou 21. 2, 4, 6, 8, 10. O próprio A e mais 10 para lá, tá? Então aí eu tenho já eu gerei uma sequência de pontos na minha reta, e para cada um desses pontos, agora eu quero fazer a mediatriz. Então a minha sequência, na verdade, não era uma sequência de pontos, era uma sequência de mediatrizes. Então vamos editar isso aqui, tá? Em lugar de eu ter isso aqui é um ponto, certo? A mais TV é um ponto da reta, mas eu quero que a mediatriz do segmento formado por esse ponto e o foco. Então vamos aqui colocar mediatriz de esse ponto A mais TV e o foco que é F, e fechar, certo? Então é uma sequência cuja expressão não é mais o ponto A mais TV, mas a mediatriz do segmento formado pelo ponto A mais TV e o foco F, com o parâmetro T variando de menos 10 a 10 com incremento 1. Vamos ver se isso funciona. Olha aí, tá? Então nós trocamos o conjunto de pontos pelos conjunto das mediatrizes entre esses pontos e a reta F. Dá para ver que é uma parábola aí? Com certeza não, tem que afastar muito para eu ter ideia da parábola. Isso significa que eu estou precisando mais retas, mas agora é fácil, tá? Se eu quero uma retas, basta eu botar um incremento menor. Então, por exemplo, vamos botar aqui 0.1 em lugar de 1. Significa que eu vou botar 10 vezes mais retas da que tem. Oh, e agora ficou bem claro que tem uma parábola aí. Basta ver se eu coloquei retas demais, né? Vamos diminuir pela metade, ver se ainda dá para ver. Oh, acho que está bom, certo? E aqui agora eu posso ainda, clicando aqui, mudar a cor dessas retas para um cinza. E vamos fazer elas tracejadas, para dar aquela ideia de dobradura mesmo, tá certo? Então aqui eu tenho as minhas dobraduras e eu tenho a minha parábola, tá? Claro que se vocês quiserem, podiam desenhar também as retas, tá certo? Mas essa é a ideia. Então o que a gente aprendeu de novo aqui, tirando o fato de que a gente usou dobraduras para fazer uma parábola, é a função sequência. Deixa eu colocar aqui de novo, tá? Sequência, que aqui eu posso colocar a criação do objeto que eu quiser, dependendo de uma variável, que no passo T. E aqui eu vou colocar o valor inicial e final da variável e incremento. Então vejam aqui, é como se T fosse um controle deslizante, certo? E aqui uma expressão que depende do controle deslizante. E aí eu gerei todas a minha sequência com todas as posições diferentes
dessas retas dependendo do t. Tá certo? Aqui eu posso ainda controlar, se botar por exemplo 0.4, aí eu consigo menos retas ainda, mas já não dá para ver tão bem a parábola como no caso anterior, tá? Talvez um 0.3, um 0.25, sei lá. Já dá para ver melhor a parábola que formaria essas dobraduras aí. Tá certo? Vamos então rapidamente fazer o mesmo para elipse e hipérbole, tá bom? Vou fazer bem rapidinho, então deixa eu fechar tudo isso aqui, vamos deletar. Então vamos lá, vamos colocar os dois focos da elipse ou hipérbole, tanto faz, tá bom? Vamos renomear aqui isso para F1 e esse segundo foco aqui para F2. Aqui. Pronto, tenho aqui os dois focos e vamos fazer agora, vamos colocar um controle deslizante aqui A igual a, sei lá, 10, tá? Vamos ver as propriedades desse controle deslizante aqui. Lembrando, o controle deslizante, esse A representa o comprimento do eixo maior, do semi-eixo maior da elipse ou da hipérbole. Então, vamos colocar um número positivo, tá? Vou começar em 0,2 e máximo tem 10, vamos deixar 10 mesmo, tá? Incremento padrão, certo? E então aqui vamos fazer por F1 um ciclo, tá? Com raio igual a desculpa, está errado, Ctrl Z, na verdade é 2 vezes A, o raio, tá? Vocês podem de novo ver lá bom, para minha figura esse A está muito pequeno ainda, então vamos aumentar, em lugar de 10 vamos chegar até 30. Bom, aí eu posso ter o raio o tamanho que eu quiser, tá bom? Esse ciclo eu vou mudar para uma cor mais, deixa um cinza mesmo. E então, lembrando, agora a gente vai botar um ponto sobre o ciclo, tá? Lembrando que esse primeiro foco da elipse ou a parábola, ele é o centro do ciclo de raio 2A, sendo A o eixo, o semi-eixo da elipse, tá? E F2, que é outro foco, é um ponto que está sobre a elipse, tá? A ideia da dobradura do papel aqui seria dobrar o papel de forma que esse ponto A sobre o círculo fique acima do outro foco, ou seja, não do centro, mas do outro foco da elipse aqui. Nós sabemos que dobrar o papel de forma que dois pontos coincidam é equivalente a fazer a mediatriz entre esses dois pontos. Então vamos fazer aqui a mediatriz de A e F2, e se a gente mudar a posição de A, o que nós vamos tendo são tangentes à elipse. Portanto, quando vamos representar essa dobradura por uma cor cinza e um tracejado, e se eu habilitar o rastro aqui, eu vou conseguir ver diferentes tangentes da minha elipse, tá bom? É claro que se eu mudar a posição do F, eu estou mudando a elipse, tá certo? E por aí vai. Se eu colocar o F2 para fora do círculo, a minha figura vai virar agora uma hipérbole. Deixa eu mexer aqui, tá? A minha figura vai virar agora uma hipérbole, não uma
elipse, tá? Então a diferença da elipse e hipérbole aqui é o fato do o foco está dentro, fora, o segundo foco está dentro, fora do ciclo, tá bom? Bom, não tem mais nenhum mistério aqui. O único que eu preciso fazer agora é gerar pontos no ciclo e fazer as mediatrizes, tá? Então eu vou aqui, vamos reaproveitar, certo? No lugar de retas agora, são retas também, é uma sequência de mediatrizes, tá? Mediatrizes entre quem? Entre o foco F2 e pontos do ciclo. Como que eu determino pontos do ciclo? Bom, pontos do ciclo são da forma A mais R cosseno ou A mais R seno, certo? O ciclo que eu tenho aqui, lembra que é um ciclo de raio 2A, tá? Então esse primeiro ponto seria 2 vezes A vezes... Opa, aqui fiz errado. Vezes... E aqui um ponto, que ponto? Cosseno de alfa, seno de alfa. Mas minha variável aqui, vamos continuar usando, já chamei de t, certo? Então, seria cosseno dt, vírgula, seno dt. Para que se alguém não está acompanhando, o que eu estou fazendo aqui, cosseno t, seno t vezes o raio, é exatamente a parametrização do ciclo. Mas esse é o raio de centro F1, tá? Então, na verdade, eu tenho que somar F1, porque cosseno seno vezes o raio é a parametrização do ciclo que está na origem. Aqui tem o ciclo com centro em F1, então seria F1 mais 2A, que é o raio, vezes cosseno t, seno t. E t está variando aqui de menos 10 a 10. Vejam as linhas verdes que apareceram por cima do rastro aqui já. Mas o correto seria colocar o z variando de z, o t variando de 0 a 2π, né? Certo? E vamos deixar aqui 0.1, isso. Tá bom? Dá um enter. Eu vou agora desabilitar o rastro aqui. De fato eu vou ocultar essa linha. E dá para ver melhor aqui, ó. Conjunto de dobraduras que eu tenho que fazer. Como são dobraduras, vamos fazer o mesmo, né? Vou colocar elas cinza e tracejadas. Tá bom? Talvez a gente possa fazer um pouquinho mais finas ainda. E aqui tá as minhas dobraduras. Se eu mudar o A, estou mudando o raio, tá? Se eu mudar o suficiente, vira uma elipse, porque o F2 ficou dentro do ciclo, tá? A última coisa que a gente vai ver aqui interessante é o seguinte, olha. As minhas linhas ficam mais concentradas perto do centro do ciclo e mais, digamos assim, soltas fora do ciclo, tá? Então vamos fazer o seguinte, essas linhas, dobraduras aqui, em lugar de cinza, eu vou botar de uma cor vermelha, só para vocês verem como a gente pode melhorar isso, tá? Então, bem, aqui está bem concentrada, bem formada a retas, mas aqui não, tá? Outra coisa, esse ciclo eu posso agora simplesmente ocultar, tá bom? Bem, para eu melhorar isso, eu vou fazer a figura simétrica, ou seja, vou fazer um novo ciclo, só que agora vou mudar o centro, no lugar de ser o foco 1, o centro vai ser o foco 2, o raio é o mesmo, 2 vezes A, certo? E agora vou pegar um ponto, deixa eu ocultar esse ponto A aqui. Vamos colocar um ponto no ciclo e fazer as mediatrizes, só que agora vou mudar com V, tá? Então vamos reaproveitar aquele comando. Agora, em lugar de retas, vamos chamar de retas 2, né? Porque já é um segundo conjunto de retas. Agora, o centro do ciclo, em lugar de F1 é F2. Tá? Veja que já apareceram aí as retas. Tá? Não está certo ali ainda, porque aqui o único controle que muda, ou seja, F2 e F1 mudaram de posição entre eles, o resto está tudo igual. Certo? Enter.
E agora eu vamos aqui nessas retas, mudar para um tracejado com um tamanho um pouquinho menor também, vamos colocar no mínimo, aqui também, tamanho mínimo, ocultar o ciclo, e vamos também ocultar o ponto B, pronto. Então, veja que eu tenho aqui dois conjuntos de retas, vamos aumentar só um pouquinho, não dá para ver bem. Aqui, vamos aumentar as duas só um pouquinho, certo? Então vejam que eu tenho aqui dois conjuntos de dobraduras, tá? O que eu fiz usando F1 como centro do ciclo, o que eu fiz usando F2 como centro do ciclo, e dá para ver tudo. Se eu diminuir, eu termino formando um hipérbole, tá? Também, se eu aproximar elas, me aproxima mais de um ciclo, tá? Se eu botar uma acima da outra, que eu tenho de fato um ciclo, tá? Na medida que eu me afasto, eu consigo uma elipse menor, e eu posso mudar também o tamanho do semi-eixo principal, tá? Então, assim é como eu consigo, com dobraduras, as cônicas e as quádricas. Desculpem, as cônicas, aqui no caso elipses e hipérboles, tá bom? E no início do vídeo a gente viu a parábola. Então, isso é tudo. Espero que vocês tenham entendido bem como usar o rastro, e também, o último caso aqui agora, como usar sequências para como usar o comando sequência para gerar várias sequências de objetos. Aqui no caso a gente gerou um monte de dobraduras usando sequência, mas dá para fazer muitas outras coisas com esse comando. De fato, quando eu fiz o exercício para vocês animar aquela roda, os quatro eixos digamos, os quatro raios da roda, eu fiz usando uma sequência, tá? Bom, então vamos parar por aqui. Bom estudo para todos.